Quando acabou as torcidas em 95, ficou aquela incógnita, né? Porque a gente não sabia o que ia acontecer. O Ministério Público, junto à Federação, queria extinguir, acabar e fechar todas as torcidas, como fizeram. Muitas torcidas do Corinthians, se você for ver aqui o Pacaembu, aqui tinha mais de 50 torcidas organizadas. Então assim, a gente resistiu, digamos, para eles na clandestinidade e pra gente na base do amor. A resistência foi no amor, foi a entrega total ao clube e à torcida. E a gente foi vivendo isso assim, a cada jogo não tinha essa tecnologia de celular, de telefone, né? Então assim, a gente meio que se trombava, por exemplo, eu, o Sérgio, o Barcelona, Carioca, a gente se trombava no metrô Marechal Deodoro, tipo, nos jogos. A gente já tinha uma regra, né? A gente se trombava, um horário, entendeu? O jogo é 9h30, então tipo 6 horas a gente saía do trampo, a maioria era tudo office boy, a gente se trombava e subia pro Pacaembu. O Írio também, o irmão do Írio, o Igor, né? E aí, assim, esse movimento ele ganhou uma visibilidade dentro da arquibancada corintiana muito forte. Porque o que imaginava-se da 12 é que a 12 acabaria naquele momento. Porque ela já vinha num declínio, né? A 12 já vinha num enfraquecimento de arquibancada, assim, notório. A época foi uma época bem difícil, meu. As brigas, confusões começaram justamente aqui no Pacaembu, né? Entre as torcidas rivais do Palmeiras e do São Paulo, né? Refletiu em todas as torcidas, né? E foi aí que começou tudo. O pontapé das tretas e morte. Era um puta autoritarismo. Como que vai proibir a torcida de assistir o jogo assim, sendo que, por exemplo, tinha sido por um episódio que ocorreu com outros 2 times de futebol, com outras 2 torcidas, ia proibir todas as torcidas do estado, a torcida do Novo Horizontino, por exemplo, que é o pessoal que vai pro jogo assistir o futebol mesmo. Não que nós vamos pra brigar, mas tipo assim, proibiu todas as torcidas do estado. Então foi tipo um autoritarismo que ninguém concordou. Mas a camisa 12 estava num momento muito de declínio nessa época, né? A gente vinha mesmo aqui porque gostava, mas a gente era tudo moleque. Eu mesmo comecei a frequentar aqui sendo de uma outra torcida, né? E frequentava aqui, ia aos jogos com a 12, frequentava os eventos. E aí a gente se deparou, né, no domingo com a situação da proibição. Poucas pessoas vinham para o estádio, né? Camisa 12, muitas pessoas sumiram. E aí a gente passou por um momento bem difícil. 96, 97, a sede praticamente, ficava as moscas lá com 5, 10 mano lá, dia de jogo. Se tivesse 30 caras na arquibancada, a galera fala, pô, você viu a camisa 12 como tava naquele jogo? Tava grande, porque hoje em dia você chega em Itaquera, tem 1.000, 1.200 caras e tal. Mas a gente pegou uma época bem difícil. A polícia invadiu a sede da camisa 12, né, de levar documento, de uma série de coisas. Então, assim, houve um recuo quase que coletivo das torcidas organizadas. A 12 foi palco ainda de um início de um movimento para tentar combater isso, né? A 12 sediou a ATOESP, que foi a Associação das Torcidas Organizadas. Então, a nossa quadra aqui foi palco também de reuniões com todas as torcidas de São Paulo, onde tentava se criar um movimento de resistência. A gente lutava de que forma que a gente lutava? Tinha um Pacaembu, umas cadeiras igual essa, só o assento, tinha umas cadeiras tipo, você batia nela, fazia o break e tal, e cantava camisa 12, e aí a polícia subia, e a princípio pegava 2, 3 caras, mas descia os outros 20 que tinha, os outros 15, 40, então a nossa luta era essa aí. Você não podia atuar um cântico de guerra ou um cântico da torcida que a polícia já descia, e a 12 sempre foi o foco. Era nós entrar e a polícia se posicionar. Tinha que gritar Corinthians, cantar Corinthians. Só que se você fosse mais além, cantasse uma música de guerra, uma música da torcida, ele via que você estava puxando a música, já te grudava, se arrastando. Aí aqueles 15, 20 caras atrás da polícia, tentar alguma coisa, mas não arrumava nada, né, meu? A gente esperava um momento para poder puxar o break. Porque era puxar o break e ser preso. Isso era fato. Na verdade, às vezes nem o break. Qualquer aglomeração, a polícia subia na arquibancada batendo e prendendo. O que era a nossa luta era sair, era na arquibancada, provar que a gente ia estar lá, então entrava com a camisa escondida, boné escondido, bandeirão já entrou escondido no interior, bandeira na capital, e cantar o nome do camisa 12 na arquibancada. Então essa era a nossa resistência que a gente nunca deixou de exercer assim, nossa luta. E aí atingir as torcidas. E a forma que eles achavam de punir as torcidas era tirando o material. Você não podia entrar com a roupa da torcida organizada, você não podia entrar com a bandeira, você não podia entrar com a faixa.
Você entrava com a camisa, nós sempre fomos doidos, né? Sempre fomos loucos. Entrava com a camisa muqueada. Só que era pôr no corpo, você já era preso. A polícia prendia a gente, eu mesmo fui preso umas 3 vezes aqui no Pacaembu, no Canidé, por conseguir entrar com um boné e colocar na cabeça, os policiais de longe olhar, e já algemava a gente, já levava lá pro Chiqueirinho, lá onde que é o lugar que eles destinavam os torcedores, que arranjava confusão e tal. E era isso. Quando a gente cantava música da Camisa 12, eles entravam no meio da torcida para poder parar de cantar. Foi uma época bem difícil. Porque já era proibido, assim, foi uma proibição absurda, assim, que até a gente chamava esse nome na época que nós fizemos uma faixa, 12 fez uma faixa até pioneira e levou para Ribeirão, que era torcidas. No Brasil inteiro é festa, no Paulistão absurda a proibição. A gente fez essa faixa, levamos, repercutiu o Brasil todo, não tinha internet que hoje em dia, mas da mesma forma que foi em blog, essas paradas aí, repercutiu o Brasil todo. E era bem isso, porque assim, não podia aglomeração, não podia, já era proibido camisa, tudo que fizesse referência à torcida. Até tatuagem os caras embaçavam, então, mas na época também não tinha muita tatuagem de torcida, então os caras embaçavam na camisa e já sabia quais os locais pré-determinados, que nem depois que teve a proibição, antes um pouco da proibição, no Pacaembu colocaram as torcidas atrás do gol, então cada lugar era da sua torcida, então não é que os caras meio que esperavam, os caras já sabiam que ali ia estar 20, 30 caras da camisa 12, ali ia estar 200 da Gaviões e tal, então os caras já ficavam lá e achando que a gente ia ser tipo tudo bunda mole, abaixar a cabeça aqui, meu. Né? Eu fui preso, aconteceu num jogo do Corinthians, e acho que Corinthians, eu não sei se Corinthians e Olímpia, Corinthians e Cerro Porteño, eu não lembro exatamente quem foi. E eu trabalhava numa empresa onde eu ia mais arrumado que os outros, então a galera tipo ia muito de camiseta e tal, e eu às vezes trabalhava de camisa. E aí a gente tava na arquibancada, e a gente foi puxar o break, a polícia subiu, prendendo todo mundo, e eu entrei na frente. E a polícia falou assim, você é o quê? Você é advogado? Eu falei, não, eu sou sócio, mas você tá prendendo por quê? Aí eu fui o primeiro a ser preso. E aí a gente foi espancado dentro do Pacaembu, a gente foi fichado, né? E na saída, como eu desempenhava um papel meio que de liderança, na saída o polícia me virou e deu um chute no meio da minha bunda, assim, mesmo, com o coturno. Falou, vai, sai fora, vagabundo. E eu virei e comecei a xingar o polícia, né? E a gente tinha uma música que a gente cantava, que era passar Augusto e passar creme na bunda da PM, passar tinta souvenir na bunda, e a galera inflamou. E aí teve uma sessão de borrachada pra todo lado, e eu fui preso, machucado, e fui conduzido ao DP. E é até um fator engraçado que a polícia era de máquina de datilografia. E tudo que o soldado, sei lá, o cara que abriu a ocorrência contra mim, ele falava, ó, o Ricardo, ele falou passa Augusto e passa creme na bunda da PM. E o cara datilografava, e aí o cara chegou a minha vez de dar o depoimento. Ele falou assim, ó, fulano falou que você falou passa Augusto e passa creme na bunda da PM. Você confirma? Eu falei, eu confirmo, eu falei passa Augusto e passa creme na bunda da PM. E aí o cara digitava isso, eu tinha até um tempo atrás esse BO. E aí assim, eu fiquei preso. E quando eram, acho que 2, 3 horas da manhã, eu tava esperando para fazer o exame de corpo de delito, porque eu ia ser encaminhado para um CDP, né? Na época não tinha, mas eu ia ser encaminhado para um lugar lá. E aí eu escuto o hino do Corinthians, ao fundo. E aí tá subindo o Sérgio, o Írio, e aí o Sérgio, o Írio e o Barcelona. Eles chegaram na delegacia, eu não vi a imagem, mas eu ouvi com uma garrafa de pinga na mão, e com valor para pagar minha fiança, porque tinha um cara que tinha acompanhado a minha ida até a delegacia de carro, que era o Vanusa, que era um cara das antigas, e de alguma forma a informação chegou para os meninos lá no Pacaembu, e eles vieram pagar a fiança, eu acabei saindo e fiquei durante 2 anos respondendo um processo de desacato. Uma vez a gente foi detido no Pacaembu e o policial deu exemplo para um outro policial, que o policial falou assim, aí deu exemplo, o camisa 12 é desse tamanho, o Gaviões é o triplo, e o Gaviões não dá tanto trabalho que o camisa 12 dá pra nós, o policial falou, tá ligado? Porque a gente era muito sem noção, porque era tudo molecão, tipo assim, e vamos dizer, tava uma transição de liderança na 12, nessa época, não tinha, tá ligado? Tipo assim, era o Vila, aquela liderança, mas tava surgindo outros caras que chegou nessa época de 96, eu cheguei em 90, mas que nem chegou o Capão, o Bel, uma pá de cara chegou em 95, 96, então foi mudando a cara, foi uma transição de liderança, então
Nossas lideranças eram tudo doidão, tipo, não media as consequências, era os fins justificam os meios e vambora. Então acho que a gente foi muito radical, assim, mas foi pro bem sempre para ver o jogo do Corinthians e levar a faixa do camisa 12. Dos remanescentes que estavam na 12 ainda, da geração, digamos, antes da nossa, os poucos que ficaram, tinha talvez um perfil mais comedido, um perfil mais retraído, assim, era uma coisa mais de oba-oba, que eu também acho que faz parte, também, tudo são formas, né, maneiras. Mas, assim, era uma galera, e a gente tava no gás, tudo novão, e a gente tava vivendo, na verdade, aquilo de... Então, o nosso perfil era o contrário do perfil deles. Nós éramos do mesmo grupo, mas a gente é descalço pro jogo, era pinga com limão, todo jogo, entendeu? Garrafa de conhaque, e os caras já eram mais reservados, era uma parada um pouco mais... E aí tinha esse contraste, entendeu? E aí foi justamente essa transição, porque eles foram recuando e a gente foi avançando. E aí, assim, esse avanço aconteceu aqui, internamente, né, até com questões políticas que envolveram, né, e aconteceu na arquibancada. A gente estabeleceu um novo padrão de arquibancada, e a torcida do Corinthians olhava para a 12 já diferente. Já não era mais a 12 do Corinthians vai jogar, a 12 vai estar lá e só dá ela. Era a parada de se o Corinthians não ganhar, era um barato já diferente. E isso, o torcedor organizado, assim, a torcida do Corinthians, os que resistiam, porque as outras também resistiam, começaram a olhar e falaram, pô, os caras estão resistindo de uma forma diferente. A gente passou a ser, sem falsa modéstia, a gente passou a ser o condutor da arquibancada. A gente não tinha nem mano pra poder tocar na arquibancada, não tinha nem ritmista. Muitas vezes a gente contratava grupo de samba pra poder tocar pra gente, pra poder cantar a música do Corinthians. E durante o jogo os caras estavam daqui a pouco começando a cantar a música do Zeca Pagodinho, Fundo de Quintal, aí nós começávamos a brigar, os caras, mano, é pra cantar Corinthians, e pá, os caras paravam, voltavam de novo, porque era uma época, sei lá, bem diferente do que é hoje, né? E a gente cantava os 90 minutos, intervalo de jogo, o jogo no intervalo a gente cantando samba, fazendo a festa, e a camisa 12 ela sempre privou por isso, né? Pelas grandes festas da arquibancada, né? E não tinha instrumento, não tinha bandeira, não tinha faixa, que ficou conhecido mesmo foi o Na Palma da Mão, né? Então, a partir dessa época que a 12 ficou conhecida como a torcida da Palma da Mão, que não parava mesmo, 90 minutos torcendo, aqueles poucos, mas sempre presente nos jogos do Corinthians. E os 90 minutos surgiu disso aí, cantar os 90 minutos que foi a 12, várias torcidas usam, tá? Hoje várias torcidas do mundo dizem, vão cantar 90 minutos, mas esse termo mesmo, eu posso falar que foi o tipo Barcelona na 12, às vezes não sei se foi lá da Europa, que ele via os caras lá também, não sei. Mas foi nessa época mesmo, porque era bem desanimador, tá ligado? Você imagina, tipo, 20 caras na arquibancada do Pacaembu mais vazia, assim, 20 caras só, sem instrumento, sem a bandeira, então era tipo uma superação de um com o outro. Não, 90 minutos, e um incentivava o outro, e ninguém parava e era 90 minutos cantando. Que foi nessa época da proibição que marcou por isso aí, por não ter instrumento, não poder bater palma, às vezes não podia bater palma, no começo não podia bater palma, depois não podia bater palma e cantar o nome da torcida. Então posso falar que 90 minutos aí, que na torcida do Corinthians, geral canta 90 minutos, agora geral não, né? A gente sabe quem canta 90 minutos, na verdade, mas surgiu daí, dessa época da proibição aí. É a 12. Entendeu? A 12 se estabelece na arquibancada novamente com esse perfil de carioca ir descalço pro jogo, invadir campo, de Barcelona ir descalço pro jogo, invadir campo, da gente brigar com a polícia o tempo todo, tanto que a gente tem diversos registros de briga com a polícia. A gente, nessa época, ainda existiam as brigas da torcida, mas elas deram uma recuada. E a nossa briga com a polícia era constante. Era raro o jogo que a gente ficava até o final dentro do estádio. Nós chegamos mais cedo, né? Tipo, que era raro sair ônibus da 12, assim, então a gente sempre ia com outra torcida, ou ia de rodoviária, ou não ia, que teve também muito disso essa época. E aí o que a gente fazia? Nós conseguimos um ônibus, assim, a molecada, lá não lembro qual que foi os meios, mas a gente sempre conseguia, era rateio na rodoviária, era... Alguma forma a gente conseguiu o dinheiro, aí saímos com o ônibus, chegamos bem mais cedo no estádio, de Presidente Prudente. E nós entramos como se fosse rouparia. Nós estávamos com o bandeirão, que é o primeiro bandeirão, não é tão grande quanto os bandeirão de hoje. Então, tipo, 3, 4 caras carregando.
a gente tudo de Corinthians, mas não com a roupa do Corinthians, do camisa 12, mas símbolo do Corinthians. E vamos dizer que tava abrindo o estádio 7 da manhã, os caras estavam com sono ainda, e viu um monte de corintiano junto com o negócio em cima, a gente... Rouparia do Corinthians, rouparia do Corinthians. E, os caras abriram o portão, passamos a batida, entramos no estádio lá de Presidente Prudente, era 8 da manhã, e Presidente Prudente é um sol de 50 graus, tá ligado? Então ficamos das 8 da manhã até 6 horas da tarde, que acabou o jogo, fritando no estádio lá com o bandeirão, mas foi puta de um feito inédito, vamos dizer assim, nas torcidas organizadas, porque era bem a proibição, no auge da proibição, se eu não me engano, isso aí deve ter sido 96 ou 97, que na verdade nós levamos 2 vezes para Presidente Prudente. Esse Ribeirão, Campinas, foi tipo bem depois que foi já ficando mais tranquila a lei, assim, a fiscalização, mas essas 2 de Presidente Prudente foi bem no auge da proibição, 96, 97, então foi maior repercussão, puta vitória para a torcida organizada, para 12, tipo assim, tá ligado? Foi um marco, assim, um divisor de águas, assim, nós, a torcida organizada, com o que era antes, assim, da proibição. Que aí entra 90 minutos, entra a luta contra a proibição, de não baixar a cabeça pro sistema, e aí é isso aí que nós estamos até hoje.